Olá pessoal, sejam bem-vindos às nossas aulas com os temas de administração geral. Hoje a gente vai falar aqui sobre alguns conceitos introdutórios relacionados aos papéis do administrador. Então essa é uma temática que costuma aparecer em diferentes programas de diferentes editais e é realmente um material introdutório, então a gente quer começar trazendo esses conteúdos para vocês, ok? Então para a gente aproveitar todo o nosso tempo juntos, já vou compartilhar aqui os slides e a gente vai passar juntos aqui sobre os papéis do administrador e para isso a gente vai começar trazendo aqui alguns conceitos mais gerais, ok? Vamos começar aqui com esse conceito básico, né, do Schevenato sobre administrar. Então o Schevenato vai dizer, olha, administrar é um processo contínuo e sistêmico, ou seja, não é algo que você faz eventualmente, é algo que você faz continuamente. E além disso é sistêmico, porque envolve toda a organização e o que você mexe em uma parte acaba afetando outras partes. Esse processo contínuo sistêmico de administrar, ele envolve uma série de atividades impulsionadoras, como, e aí ele vai destacar, planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos que você tem dentro da organização e as competências que você também tem dentro da organização para alcançar metas e objetivos organizacionais. Não precisa decorar, que o importante é entender que administrar é algo que você faz continuamente, de forma abrangente e sistêmica na organização, que vai envolver planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos que você tem, as competências humanas e organizacionais que você tem para alcançar aquilo que você estabeleceu como objetivo ou como meta, ok? E aqui eu destaquei, né, o mnemônico pode ser, porque isso vai ser bastante importante, a gente vai ter aula específica sobre processo administrativo e a gente vai ver que uma boa descrição de processo administrativo é que ele envolve as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, no momento adequado, a gente vai detalhar cada uma dessas coisas. O importante aqui é a gente ter uma visão geral do que significa administrar. Então, de uma forma geral, administrar envolve você definir onde você quer chegar, que são os objetivos organizacionais, envolve você articular os vários conjuntos de recursos e competências que existem dentro da organização, orientar as ações para o trabalho conjunto e coordenado e direcionar as atividades do conjunto organizacional. É aquela história de você pensar sistemicamente. Não adianta eu pensar em uma área específica, eu tenho que pensar no todo. Então, de novo, aqui não precisa decorar. A gente sempre vai dando a dica, ok, pessoal? Onde precisa memorizar e onde não é necessário. Aqui basta entender a ideia de que, olha, eu preciso dizer onde eu vou chegar e a partir daí eu preciso articular todos os recursos e competências que eu tenho, orientar as ações para um trabalho conjunto e coordenado e direcionar as atividades do conjunto organizacional, tudo isso para me levar a alcançar os meus objetivos organizacionais, ok? Então essa é a ideia. E dentro das organizações a gente pode dizer que os administradores são os responsáveis pelo desempenho de outras pessoas que formam suas equipes. E sobre essa equipe, portanto, eles dispõem de autoridade. Então, a autoridade pode ser entendida como um recurso especial que é concedido aos gerentes, entendidos aqui como administradores, que permite a esses administradores tomar decisões acerca da utilização dos recursos da organização. E por que a gente está marcando aqui o tomar decisões? Porque boa parte do que um administrador faz é tomar decisões. Quando ele planeja, ele toma decisões. Quando ele organiza, ele toma decisões. Quando ele dirige ou direciona, ele toma decisões e quando ele controla, da mesma forma, ele reúne informações para tomada de decisões e faz escolhas também. Então, de uma forma geral, todas as atividades que o administrador faz envolve tomar decisões para direcionar as equipes, né, que vão utilizar os recursos organizacionais para alcançar os objetivos dessa organização onde eles estão, ok? Essa vai ser a ideia. Bom, então se a gente for perguntar quem são os gestores, quem são os administradores? Bom, genericamente são as pessoas que administram qualquer tipo de recurso. Então, um gestor de pessoas, um gestor de projetos, um gestor de finanças, um gestor de materiais, né? Ou seja, qualquer recurso que você administra faz de você um gestor ou um administrador na prática, né? E quase todas as pessoas, independentemente de posição, títulos ou cargos, desempenham algum tipo de tarefa de administração. Ou seja, normalmente, mesmo cada indivíduo, ele vai ter que tomar decisões sobre os recursos. E aí ele vai ter que administrar esses recursos que podem ser menores, podem ser concentrados nele mesmo, ou podem ser recursos mais abrangentes, né? Se a gente pegar, digamos, um presidente de uma organização,
ele tem responsabilidade sobre a organização e sobre os recursos organizacionais como um todo. Então a ideia é, quem quer que esteja manejando recursos ou tomando decisões, na prática está administrando. Então, de fato, existe um sentido mais geral do que é um gestor, aquele que administra recursos, e a gente costuma pensar isso de uma forma relativamente abrangente, mas eu posso entender que aquele que administra os próprios recursos, ele também está administrando recursos mais específicos, mas ele também está ali manejando esses recursos, tomando decisões sobre o que fazer com esses recursos e, portanto, na prática, esse indivíduo também está administrando. Veja, pessoal, até aqui nada é importante que você decore, ok? Aqui é importante a gente entender os conceitos. Mais para frente eu vou detalhar para vocês alguns pontos, mas até lá a gente precisa ter entendido de quem que a gente está falando aqui. Bom, e aí, de uma forma geral, pessoal, o trabalho gerencial ele é variado, ele é não padronizado e ele não segue uma ordem racional. Isso mostra como ele pode ser complexo, ou seja, o trabalho não é rotineiro, em regra, o trabalho gerencial, ele não é padronizado, ou seja, as coisas mudam, os desafios mudam o tempo todo por fatores internos ou fatores externos, e ele não segue uma ordem racional e lógica. As coisas vão acontecendo independentemente das nossas escolhas, e mesmo quando a gente vai escolher, a gente pode escolher o que a gente vai tratar por uma ordem que seja intuitiva, que seja pautada por fatores emocionais, psicológicos, que não sejam racionais. Isso tudo pode acontecer. Isso mostra como o trabalho gerencial ele pode ser bastante complexo. E aí, para muitos autores, basicamente o trabalho dos gerentes compreende genericamente, como a gente viu, tomar decisões o tempo todo. Para tomar decisões, eu preciso processar informações que alimentam a tomada de decisão, e essas decisões e mesmo o processamento de informações depende do meu relacionamento com as pessoas dentro e fora da organização. Então, numa visão muito sintética, eu poderia dizer, bom, o que o administrador faz? Bom, ele se relaciona com pessoas de dentro e de fora da organização, ele recebe e processa informações e ele faz escolhas, ou seja, ele toma decisões. De novo, não é para decorar, ok? Só para a gente entender a complexidade do trabalho. A partir daqui, sim, a gente precisa começar a memorizar algumas coisas. Então, se a gente pegar aqui as habilidades que a gente precisa encontrar dentro de uma organização, segundo Katz-Kahn, a gente vai ter 3 tipos de habilidades: as habilidades técnicas, as habilidades humanas e as habilidades conceituais. Veja que essas habilidades vão ser usadas de forma diferente conforme eu esteja no nível estratégico, no nível tático ou no nível operacional. Veja que no nível operacional, as habilidades técnicas elas são muito importantes, né? E quando a gente vai subindo aqui, isso vai perdendo um pouco de importância. As habilidades humanas elas sempre serão importantes em todos os níveis, mas no nível estratégico, em comparação às técnicas, as habilidades conceituais elas vão ser bem maiores aqui no nível estratégico, né? E elas são relativamente pouco necessárias no nível operacional. Então, esse gráfico é um gráfico que a gente precisa ter na cabeça. Ou seja, a gente precisa entender que a gente pode estar falando de habilidades técnicas, humanas e conceituais necessárias dentro de uma organização, e isso vai ser diferente conforme o nível que eu esteja atuando, tomando decisão, administrando. No nível operacional, eu vou ter, em comparação técnicas e conceituais, mais técnicas, e no nível estratégico, mais conceituais. E as humanas serão mais importantes, serão muito importantes, aliás, em todos os níveis, né? Ou seja, com papéis diferentes, com funções diferentes, mas elas serão necessárias em todos os níveis. Então, o que muda aí é essa relação entre habilidades técnicas e habilidades conceituais. E aí, virando um pouquinho, vamos detalhar o que a gente está chamando de habilidades técnicas, humanas e conceituais. Quando a gente falar de habilidades técnicas que predominam no nível operacional, a gente está falando de utilizar conhecimentos, métodos, técnicas e equipamentos necessários para a realização de tarefas específicas através de sua instrução, experiência e educação. Então, o indivíduo que aprendeu a realizar uma tarefa técnica, ele vai saber, por exemplo, abrir uma planilha, abrir um software de computador, abrir um aplicativo e, por exemplo, utilizar isso para fazer os controles de estoques. Ou ele sabe, por exemplo, aplicar lá o questionário de pesquisa de clima organizacional. Então, são atividades bastante técnicas que ele vai aplicar, e ter esse nível de conhecimento técnico é bastante importante, sobretudo no nível operacional. Bom, e as habilidades humanas, que vão ser importantes em todos os níveis? Elas consistem na capacidade de discernimento para trabalhar com pessoas,
compreender suas atitudes, suas motivações, ou seja, entender por que as pessoas agem de uma determinada maneira, o que é que as pessoas querem, o que é que elas almejam, e a partir desse entendimento aplicar uma liderança eficaz, uma liderança que seja capaz de alcançar os propósitos que estão estabelecidos para ela, né? Então essa vai ser a ideia, como é que eu me relaciono com outras pessoas. E finalmente, aquelas que se destacam no nível estratégico são as habilidades conceituais. E aí a gente está falando da habilidade para compreender as complexidades da organização global e o ajustamento do comportamento de cada pessoa dentro da organização. Ou seja, eu vou ter que entender todas as complexidades numa visão sistêmica de todas as partes que se relacionam dentro de uma organização e vou ter que entender como é que cada pessoa vai ter que se encaixar em cada posição dentro dessa organização e como é que ela se relaciona com o seu ambiente. Né? Então isso vai permitir que a pessoa se comporte de acordo com os objetivos da organização e não apenas de acordo com os objetivos e necessidades do grupo imediato. Ou seja, o indivíduo que está nessa posição estratégica, ele vai ter isso como essencial. Ele tem que pensar na organização como um todo e não apenas pensando nos objetivos do grupo imediato em que ele está situado. Okay? Então esse vai ser muito mais desafiador porque ele tem que entender a complexidade e as inter-relações que existem dentro da organização vista como um todo, vista globalmente. Ok? Então essa vai ser a ideia. Então, voltando aqui só para a gente não esquecer, então, habilidades técnicas humanas e conceituais, as habilidades técnicas preponderam no nível estratégico e elas vão perdendo relevância quando a gente vai para o nível estratégico. Então, elas estão aqui no nível operacional na sua maior necessidade e elas vão diminuindo ao longo da escalada dentro da hierarquia. O contrário ocorre com as atividades conceituais. Elas começam pequenininhas aqui e elas vão se ampliando aqui até chegar no nível estratégico à medida que a gente sobe para o nível mais alto. Então, no nível estratégico, eu preciso menos de habilidades técnicas, eu preciso sempre de habilidades humanas e eu preciso de mais habilidades conceituais. Ok? Então, essa vai ser a ideia. No nível estratégico, menos técnicas, as humanas estão sempre presentes e mais conceituais. Né? Enquanto lá no nível operacional eu precisaria mais técnicas, as humanas sempre presentes e menos conceitual. Essa vai ser a ideia. Ok? Bom, vamos lá, vamos fazer aqui uma questão de prova. Ó, o planejamento estratégico, um dos princípios da racionalidade administrativa, requer que seus executores tenham alto nível de habilidades técnicas. Opa, se a gente está falando do nível estratégico, o que a gente aprendeu? Que as habilidades técnicas elas vão perdendo importância à medida que a gente sobe, né? Do operacional para o tático, para o estratégico. Né? Então as habilidades técnicas elas vão perdendo importância. Então nesse nível aqui do planejamento estratégico, o que prepondera é menos técnica, a humana sempre presente e mais conceitual. Então o alto nível não pode ser de habilidades técnicas, né? Então a questão aqui padrão CESP tá errada, beleza? Marca a letra E, tá aqui o nosso gabarito oficial. Bom, vamos lá, pessoal. Uma outra forma da gente pensar sobre quais são os papéis do administrador é a gente pensar naquilo que o Chiavenato chama de competências duráveis. E aí, quando ele falar de competências duráveis, ele vai estar falando de 4 elementos, que são o conhecimento, eu vou virar e volto, as habilidades, as atitudes. Até aqui a gente teve conhecimentos, habilidades e atitudes, que formam o chá, que é tipicamente os elementos das competências, e ele vai acrescentar uma outra competência específica, que é julgamento e decisão. Então ele vai dizer que o administrador, além do chá, ele precisa ter essa capacidade de julgamento e decisão. Então vamos lá. O que é o chá? Quando a gente falar de conhecimentos aqui no chá, que é o primeiro item, a gente está falando do acervo de informações, conceitos, ideias, experiências que o administrador possui, que deve ser utilizado de forma permanente, especialmente no momento histórico de rápida evolução que vivemos. Ou seja, são os conhecimentos teóricos que ele acumulou ao longo do tempo, e ele adquiriu esses conhecimentos por meio do estudo, por meio da prática, mas ele conhece a teoria, ele sabe o que deve ser feito, né, dentro de uma organização. Depois, a gente vai para a habilidade, quando eu vou sair da dimensão teórica e vou para a dimensão prática. Então, dentro do chá, eu tenho o conhecimento, que é teórico, e tenho o H, que é a habilidade, que é prática. Então eu tenho a capacidade de pôr o conhecimento em ação. Eu não só sei o que tem que ser feito, mas aqui eu sei como fazer. Eu tenho capacidade de tirar essa ideia do papel e fazê-la acontecer. Né? Então eu estou aplicando o conhecimento na análise das situações reais, na solução dos problemas, na condução prática do negócio no dia a dia.
Então essas são as habilidades. Depois vem o A, de atitudes, né? Então se o conhecimento é a dimensão teórica e as habilidades são a dimensão prática, as atitudes são a dimensão comportamental. Então refere-se ao comportamento que se adota perante os desafios e missões a cumprir. Então envolve um determinado impulso e uma determinação de inovar, ter o espírito empreendedor, o inconformismo com os problemas, ou seja, você não aceitar que a situação esteja aquém do desejado e ter disposição para trabalhar com as pessoas, liderar e incentivar. Ok? Bom, quando a gente fala de competências, sempre a gente vai falar do chá. Sempre, né? Ou seja, quando a gente faz aula sobre gestão de competências, a gente começa aprendendo o chá. Então, conhecimentos teóricos, habilidades práticas e atitudes que são a dimensão comportamental. E o Chiavenato, ele vai destacar, além do chá, ele vai destacar esse quarto item aqui, que é julgamento e decisão. Então, para ele, o administrador, além do tradicional chá, precisa ter essa capacidade de julgamento e decisão. Okay? Então a ideia é que o administrador, ele é, em regra, um tomador de decisões. Então ele precisa saber analisar e avaliar cada situação que ocorre dentro da organização com clareza, ser capaz de buscar e analisar os dados que ele recebe, as informações que ele recebe, e a partir disso julgar os fatos, sempre com espírito crítico, ponderar com equilíbrio, definir prioridades e a partir disso tomar decisões. Então ele vai ter que analisar situações a partir das informações que ele dispõe, vai ter que então, considerando as prioridades organizacionais, ele vai julgar e tomar decisões, vai julgar a situação, vai julgar as informações e vai fazer escolhas para a organização. Então, para o Chiavenato, a gente também teria que pensar, além de pensar nas questões da gente pensar nas habilidades técnicas, humanas, e conceituais, a gente tem uma outra forma de pensar no que o administrador deve ter e pensar que ele deve ter também competências, habilidades e atitudes e capacidade de julgamento e decisão. Então, essa é uma outra forma de pensar. Beleza? Bom, dessas duas aqui, pessoal, essa ideia aqui é uma ideia mais cobrada em prova, só para a gente ter sempre essa noção aí do que é mais importante. Bom, e um outro modelo que eu queria compartilhar com vocês nessa aula sobre papéis do administrador é pensar nos papéis gerenciais descritos pelo Henry Mintzberg. Mintzberg vai dizer o seguinte, olha, existem 3 grandes papéis que se subdividem em outros para chegar em 10 papéis gerenciais. Quais são os grandes papéis? São esses da coluna da esquerda. São os papéis de informação, os papéis interpessoais e os papéis de decisão. Ok? Então, nos papéis de informação, em regra, você, como o próprio nome diz, você está gerenciando informação. A gente vai passar por cada um, mas basicamente ele está falando do líder, do administrador, exercendo o papel de monitor, ou seja, ele monitora informações, de disseminador, ele compartilha informações, e de porta-voz, porque ele fala em nome da organização. Né? O administrador faz isso. Em termos de papéis interpessoais, ele pode ser o símbolo da organização, ou seja, ele representa a organização, ele exerce a função de liderança, inspirando os liderados, influenciando os liderados, e os papéis de ligação, de conexão entre diferentes pessoas, entre diferentes grupos. Além disso, ele vai ter os papéis de decisão. Ele vai ter a visão do empreendedor, ou seja, o indivíduo que vai buscar superar obstáculos e reunir recursos para alcançar objetivos desafiadores. Ele vai ter que controlar os distúrbios, os conflitos, os problemas que aparecem. Ele vai ter que administrar os recursos que a organização tem. E ele vai, ou seja, vai ter que decidir o que fazer com os recursos. Eu vou pôr mais aqui ou mais ali. E ele vai ter que ser capaz de negociar dentro e fora da organização. Então, são 10 papéis gerenciais no total e a gente precisa conhecer esses 10. Então a gente vai fazer isso nas telas seguintes, ok, pessoal? Então vamos lá. Primeiro começando aí com um grupo de papéis de informação. Então como a gente viu, o administrador, né, ele vai exercer o papel de monitor. Isso envolve compreender as tarefas que o gerente desempenha quando recebe ou procura obter informações sobre o que se passa em sua organização e o meio ambiente. Ou seja, ele recebe informações espontaneamente, às vezes ele não recebe, ele precisa buscar obter essas informações. Ou seja, tudo que você faz para monitorar o que está acontecendo dentro e fora da organização. Dentro da organização e no ambiente em que a organização está inserida. Então esse é o papel de monitor, ele está monitorando as informações. Mas além disso, ele tem que disseminar informações, né? Então, ele vai pegar informações externas e trazer para dentro da organização, e dentro da organização ele leva de um lado para outro, para que todos estejam informados daquilo que é relevante. Né? Então ele propaga, dissemina a informação.
E porta-voz, ele também vai fazer, só que aí de forma inversa ao que é o disseminador. Ele vai pegar a informação interna e levar para fora, ou seja, vai levar para o ambiente externo. Ele vai falar oficialmente em nome da organização para o público externo. Então aqui, você vê, na primeira ele está monitorando a informação, ou seja, ele está tentando buscar e captar toda a informação que seja importante. Aqui ele está trazendo de fora para dentro e disseminando internamente o que veio de fora, mas também o que é produzido internamente, ou seja, ele dissemina internamente a organização as informações que ele monitorou, que ele captou, e além disso ele vai ter que levar algumas informações para fora. E aí não quer dizer que ele vai levar tudo, né? Ou seja, ele vai decidir em nome da organização o que ele vai levar para o público externo e vai falar em nome da organização. Ou seja, vai jogar de dentro para fora essas informações. Então veja, o disseminador ele traz de fora para dentro e dissemina internamente. E no porta-voz ele pega de dentro e leva para fora, ok? E no monitoramento ele busca olhar tanto dentro quanto fora para saber o que está acontecendo aqui e aqui, para que depois ele possa utilizar essas informações, não só para disseminar e para levar para fora, mas também para a tomada de decisão que ele vai ter em outro papel, ok? Então esses três primeiros aqui são papéis relacionados ao processamento de informações. Depois a gente tem três papéis que são chamados de interpessoais, como a gente viu. E aí são três papéis. Ele vai ser um símbolo da organização, ele vai ser um líder e ele vai ser o elemento de ligação. Quando ele for símbolo da organização, a gente está falando das atividades de representação, ou seja, quando ele está ali se colocando como aquele que representa a própria organização. Então, quando ele está ali falando como autoridade, participando de uma solenidade, falando em público, ele está ali simbolizando a organização. É claro, tem uma relação forte com o papel de porta-voz? Tem, mas aqui vai além da informação propriamente dita. A gente está falando dele representar a própria organização. Quando ele está ali, é como se toda a organização estivesse, beleza? Bom, além disso, no papel interpessoal, ele tem um papel de liderança. E isso permeia todas as atividades gerenciais, envolvem tarefas de persuasão, de negociação, de motivação. Ou seja, um líder ele vai influenciar pessoas, vai influenciar equipes, né? E para isso ele precisa de persuasão, negociação, motivação, entre outras capacidades, entre outras competências que permitam o exercício da liderança. E por último, a gente está falando de ligação, que envolve a teia de relações humanas que esse gerente precisa manter, especialmente com seus pares. E é por meio dessa rede que ele forma que ele é capaz de manter sua equipe integrada a outras equipes. Então, imagina, ele é o gerente da área de recursos humanos. Ele precisa ter uma rede com a qual ele se conecta, por exemplo, com o gerente da área de finanças, com o gerente da área de marketing, com o gerente da área de comunicação e por aí vai. Então, a ideia é que ele tem três papéis, como a gente viu, de informação aqui, e depois ele tem três papéis interpessoais. Então, no relacionamento com as pessoas, ele simboliza a organização, ele lidera pessoas e equipes e ele é um elemento de ligação. Ele forma redes e essas redes permitem que a organização funcione de uma maneira mais integrada. Bom, além desses, a gente vai ter mais 4 papéis que são chamados papéis de decisão. Ok? Quais são eles? Vai ser o papel do empreendedor, como a gente já viu, ou seja, ele inicia e planeja as grandes mudanças que são controladas ou desejadas pela sua organização, é ele que ambiciona e tenta conduzir a organização em busca dessa ambição, mas ele é também um controlador de distúrbios, ele controla situações que estão parcialmente fora do controle típico gerencial, porque ocorrem imprevistos, ocorrem crises, ocorrem conflitos, seja conflitos internos, seja conflitos do meio interior com o meio exterior, ou seja, algumas coisas que saem do fluxo normal de gerenciamento. Isso são imprevistos, são crises, são conflitos, e ele precisa lidar com esses distúrbios, ok? Então ele vai ter que tomada de decisão também aqui. E completando, porque são 4 papéis de decisão, ele vai ter que administrar recursos e vai ter que negociar. Administrar recursos envolve administrar o próprio tempo, programar o trabalho dos demais e autorizar a tomada de decisão por terceiros, ou seja, ele está decidindo o que pode ser feito com o tempo, com o trabalho, o que envolve um manejo de recursos humanos e materiais, e até a delegação, né? Ele vai dizer o que pode ou não ser delegado. Isso é uma forma de você administrar recursos, você está deixando alguém tomar decisões em seu nome, dentro de uma determinada alçada, e além disso ele é um negociador, e o negociador ele tem que tomar decisão. Então ele lidera os representantes de sua organização em situações específicas de
negociação para ali dizer, olha, aqui que nós vamos, aqui que nós vamos. E aí que ele vai ceder, ou em alguns momentos ele vai firmar um determinado interesse, um determinado objetivo organizacional. Tudo isso faz parte aí do papel do negociador, ok? Bom, vamos fazer aqui uma questão de prova, pessoal. De acordo com Mintzberg, todos os administradores desempenham papéis para alcançar os objetivos organizacionais. E aí esses papéis seriam intrapessoais, escriturais e decisórios. Não foi bem isso que a gente viu, né, pessoal? Com Mintzberg, o que a gente viu? Tem papéis de informação, que não aparecem ali, tem papéis interpessoais e tem papéis de decisão. Então, quando a gente volta para cá, olha só, aqui está interpessoal. Atenção a isso, porque ele está falando de relacionamento de uma pessoa com outras pessoas. É isso que quer dizer interpessoal. Quando a gente vem para cá, ele fala em intrapessoal, que é algo que ocorre dentro do indivíduo. Esse não é o modelo do Mintzberg, ok? Não vai aparecer intrapessoal, vai aparecer interpessoal. E não tem o escritural, tem o decisório. Então a questão aqui fica errada, né? Está aqui a resposta oficial. Beleza? Então o certo seria, ele envolve papéis informacionais ou de informação, papéis interpessoais e papéis decisórios. Então, papéis de informação, papéis interpessoais e papéis de decisão. Lembrando, né? Então, dentro do de informação, eu tenho 3 papéis de monitor, disseminador e porta-voz. Nos interpessoais de relacionamento, eu tenho mais 3, ou seja, o administrador é um símbolo da organização, ele é um líder e ele é um elemento de ligação. E nos papéis de decisão, eu tenho 4. Aí eu tenho o administrador como empreendedor, como controlador dos distúrbios, dos conflitos, como administrador de recursos e como um negociador. Ok? Vamos fazer mais uma aqui sobre isso, pessoal. Um diretor de uma empresa declarou que a maior parte do seu tempo é dedicada à identificação e ao desenvolvimento de novos projetos de negócio. Então ele está falando de novos projetos, ou seja, de você buscar ampliações, de você buscar ir além do que você já tem, de você não se conformar e buscar algo a mais, né? E aí ele está falando de qual papel, né? E aí a gente sabe, né? Olhando lá por Mintzberg, a gente tem o papel de informação, a gente tem o papel interpessoal e a gente tem o papel que é decisório, ok? A gente não está falando do papel informacional de simplesmente monitorar informações, nem o papel tipicamente interpessoal de exercer a liderança e influenciar as pessoas. Também não é o papel informacional de disseminador. Claramente é um papel que envolve tomada de decisão. Mas não é simplesmente de administrar recursos. É aquele indivíduo que vai assumir a liderança para buscar as mudanças, né? Para buscar os avanços. E aí esse papel vai ser o papel decisório do empreendedor e a resposta vai estar na letra A. Então a chave aqui é a identificação e desenvolvimento de novos projetos de negócio. Ou seja, ele quer fazer o negócio crescer, ele quer que as mudanças ocorram para melhor. Então a resposta aqui é a letra A. Eu vou voltar, pessoal, só para a gente ver aqui, ó, só para vocês não esquecerem o que era o papel de decisão do empreendedor. Ó. Ele atua como iniciador e planejador da maior parte das mudanças controladas em sua organização. Então quando eu falo, basicamente, e aí voltando para lá, de você desenvolver novos projetos de negócio, isso é uma mudança planejada, uma mudança controlada. E aí quando ele está fazendo isso, ele está exercendo o papel decisório do empreendedor. Beleza? Fechamos então essa nossa aula sobre papéis do administrador, trazendo aí uma série de conceitos fundamentais, falando o que significa administrar dentro de uma organização, discutindo aí quais são as habilidades, quais são as competências e quais são os papéis que são exercidos pelo administrador, né? Trazendo lá um modelo, o primeiro modelo do Katz-Kahn, depois o modelo do Chevenato sobre competências duráveis, né? História de conhecimentos, habilidades, atitudes, mas também julgamento e decisão. E finalmente, de tudo isso, aquilo que é mais importante aqui, que são os 10 papéis gerenciais descritos por Henry Mintzberg, ok? Os 10 papéis de Mintzberg que a gente viu aqui cobrados em 2 questões diferentes ao final. Beleza, pessoal? Fechamos então essa aula mostrando aí para vocês esses conhecimentos fundamentais e os papéis do administrador. Se vocês ficarem em dúvida sobre qualquer um desses conteúdos ou alguma dessas questões, vai lá no fórum, a gente está aqui para tirar dúvidas e deixar vocês super afiados também nos temas de administração geral, ok? Vou terminar como sempre desejando ótimos estudos e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, pessoal.